ouvir uma sessão que eu acho que vai ser importante o que ela vai falar para a gente, hein, pessoal? Em função do que está se desenhando em São Paulo. Companheiro Márcio, por favor, ligue o seu microfone. Estamos esperando aí, Márcio. Seja bem-vindo aí. Pode falar, boa noite a todos, Lobão. Boa noite, queridos. Eu acho que todo mundo estava esperando pela fala de São Paulo. Não é à toa. Essa live, com certeza, essa plenária é uma plenária histórica que vai fortalecer a luta do Instituto Federal contra o desmonte que esse governo está promovendo. Isso eu não tenho dúvida. Uma live histórica. A temperatura aqui no Instituto Federal de São Paulo está fervendo desde ontem, na fala do ministro, e depois dessa live vai ferver ainda mais, não tenho dúvida. Infelizmente, a situação em São Paulo está pior do que no Pará, infelizmente. Eu ouvi os reitores aqui, todos com uma perspectiva de gestão pública elogiosa. Infelizmente, em São Paulo, nós temos um discurso tecnicista, meramente gerencial, que não é adequado à gestão pública, que vive numa realidade que não é a realidade bolsonarista que nós vivemos, que é uma realidade de estrangulamento orçamentário, de ataque à autonomia institucional e político-pedagógica, e que está aprofundando o desmonte da educação pública, inclusive pela PEC 32. Apesar dessa realidade, da peça ficcional, da armadilha, que foi muito bem exposta aqui, e que foi feita em cima de promessas vazias por PowerPoints, parece que a reitoria de São Paulo acreditou nos PowerPoints. E teve uma fala muito preocupante ontem do ministro, às 2h26, na comissão do Senado, quando ele deu a entender que foi a reitoria de São Paulo que pediu essa proposta de esquartejamento. É muito preocupante essa fala do ministro de ontem, e eu espero que a reitoria esclareça essa fala dita na comissão do Senado de Educação, às 2h26. Afinal de contas, foi um pedido da reitoria de São Paulo ou veio do MEC para as reitorias? Outra coisa importante é que ele deixou claro na comissão ontem, o ministro, de que as reitorias que não tiverem interesse não vai avançar o processo. Bem, aqui em São Paulo a discussão foi enviesada do começo ao fim. Primeiro, foi levado para o CODIR, e o CODIR não foi transmitido, e o Sinasep São Paulo não teve fala no CODIR, ele fez esses 2 pedidos que não foram atendidos, e na reunião do CODIR, o que chegou para nós é que foi defendido pelo reitor de que isso iria ser feito sim ou sim, que ia ser um decreto e que a gente precisava fazer, tentar intervir numa coisa que era inevitável. Algo que o senador, no começo, colocou, é o beabá de toda a lei. Para criar uma nova instituição, você precisa criar através de uma lei no Congresso. Então, era óbvio que não era inevitável, mas é o que foi dito no CODIR. E isso viciou a discussão, porque foi o que os diretores levaram para os campos, e isso causou uma indignação. Novamente, isso foi para o CONSUP, e no CONSUP, essa proposta eleitoreira, que é de intervenção, sim, que é de desmantelamento do CONIF, sim, que é de criar uma 5ª coluna, sim, isso foi levado para o CONSUP no mesmo espírito. É inevitável, será por decreto, quando é óbvio que seria por lei, foi colocado nesses termos e, com isso, foi brecado uma verdadeira discussão. A discussão aqui praticamente não ocorreu, ocorreu por iniciativas de alguns campos, grande parte deles se colocou contrário. Essa discussão foi viciada, foi colocado como algo inevitável e, infelizmente, foi reforçado um sentido, sobretudo no CODIR, de que eram, sim, críveis os PowerPoints, que o atual ministro da Educação compreende as necessidades do IF São Paulo, tratando esse governo bolsonarista como parceiro do Instituto Federal de São Paulo. Não é assim que a comunidade vê, não é assim que a comunidade sente, está criando um clima de indignação,
em cima desse clima de indignação e dessa consulta viciada que a reitoria fez aqui no IF São Paulo, hoje o Sinasef São Paulo resolveu colocar uma pesquisa para entender a percepção da comunidade, que será feita a partir de hoje até e que será divulgada quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem faremos uma plenária estadual do movimento sindical e do movimento estudantil. O Sinasef Nacional, na figura do Lobão, estará lá, e nós vamos divulgar o resultado dessa pesquisa e vamos desmontar todo esse sentimento ruim, todo esse sentimento de manipulação que hoje nós estamos vivendo aqui na comunidade, no Instituto Federal de São Paulo. A questão não é o mérito se um Instituto Federal que tem 37 campos precisa ser dividido ou não. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. A questão não é isso, mas a questão é fazer isso nesse momento e com as intenções que todas as falas daqui deixaram muito claras. Intenções perversas que em nenhum momento a reitoria cogitou, levantou, muito pelo contrário. Toda vez que se levantava, seja no Consup ou em toda a comunidade do IFE, esses argumentos eram desautorizados. Está viciado o processo de decisão sobre isso no Instituto Federal de São Paulo. O Sinasef São Paulo vai fazer essa plenária, está fazendo essa pesquisa, e sim, nós vamos barrar o esquartejamento dos institutos federais, inclusive no Instituto Federal de São Paulo. Obrigado, Lobão, parabéns ao nosso sindicato por esse momento querido. Histórico que estamos aqui. Muito obrigado, estamos juntos, estarei lá assim, na atividade de São Paulo, com certeza.